E aí esse mesmo cara, uma vez, no estágio de trauma, chegou um cara lá sangrando e tal, não sei o quê. E aí tava todo mundo ocupado, falou, velho, faz essa sutura aqui. Quando a gente olhou pro lado, ele tava com a mão, dando ponto. Abriu lá o campo, as caixas, material, ele tava com a mão passando ponto. E eu... Não tinha nem limpado o paciente nem porra nenhuma. Nem ele lavou a mão, eu acho, nem limpou o paciente, nada. O cara nem luva calçou, pô. Tem com certeza tinha um vídeo. Tinha. E esse mesmo cara, no rodízio de obstetrícia, foi fazer o toque numa paciente e tocou sem luva. E aí, a galera foi em cima, achando que tinha sido assédio e tal. Aí eu falei, galera, peraí, é patológico, é algum CID, porque ele já entrou no centro cirúrgico sem se vestir, ele já deu ponto sem a má reputação dele salvou ele. Né? A má reputação salvou. Sejam bem-vindos a mais um episódio da 6ª temporada do 7º Cast, que é o podcast da medicina baseada em vivências e as fontes são as vozes da nossa cabeça. Em toda a temporada a gente tem um episódio que a gente conta algumas histórias, né? Normalmente são os episódios que vocês mais gostam, pra ser sincero, né? E hoje a gente vai contar as histórias dos piores, entre aspas, né? Residentes e internos que a gente já acompanhou, para vocês aprenderem com o que não deve fazer, né? Mas antes de a gente começar, agradecer nossos dois parceiros que nós temos aqui com a gente nessa temporada, o pessoal da Domus Doctor, que faz toda a parte de assessoria de marketing, branding, audiovisual na sua carreira médica, são especialistas em marketing médico, e a galera da GX Contabilidade Médica, GX Med Contabilidade, liderada aí pelo Arthur, que vai ter aqui o contato dele, que faz toda a parte, são especialistas em contabilidade para médico, com mais de 1.000 clientes médicos ativos, eles vão conseguir resolver todos os problemas de vocês, desde a concepção do CNPJ, imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica, enfim, tudo que vocês precisarem na parte de contabilidade e planejamento financeiro da carreira médica são com eles. Então, lembrando que isso aqui é meramente entretenimento, não vamos citar nomes, apenas para descontrair um pouco e a gente tem um pouco, dividir com vocês um pouco das histórias engraçadas que a gente já vivenciou. Danilo tá ali nervoso para começar. Você complementar que é baseado em fatos reais. Não significa que todas as histórias serão verdadeiras, pode ser que não. Mas são baseadas em fatos reais. Mas pode ser que tenham sido acrescentadas doses de ficção para tornar o caso mais interessante. Aí em alguns episódios dessa temporada a gente falou muito sobre como tem espantado a gente essa perda da qualidade da prática médica, né? Tanto de profissionais mal formados como estudantes mal formados, né? O 7º ano ele vem, dos principais objetivos é resgatar a cultura do bom médico, né? Então é justamente esse pessoal que ouve a gente não se torne esses internos, esses profissionais. E enquanto a gente discutia isso, a gente lembrou de certas histórias que a gente vê acontecendo durante a residência, durante o internato, e que ilustram um pouco desse despreparo ou de erro, ou às vezes só também, como o Lucas falou, é só um pouco de entretenimento, né? Alguém quer começar? Eu posso começar? Pode começar. Pode começar, vai puxar aí que você tá mais ansioso. Eu consigo lembrar de algumas histórias, assim, né? Essas histórias, eu vou lembrar algumas de internos e algumas até de residente, mas tem uma que eu até estava contando hoje à tarde aqui pro pessoal, que é de um residente, que foi residente nosso lá. Na época eu devia estar no R4 e ele entrou no R1, né? E é óbvio, né, que algumas coisas que eu vi que ele fazia de besteira, assim, como na nossa residência a gente vê muito isso, muitas são fruto do cansaço mesmo, né? Existe um cansaço físico na nossa residência, um cara sem dormir, mas tem duas que foram muito marcantes, né? Uma, o nosso colega Thales estava em uma cirurgia com ele, com o R-, e o residente ele entrou em campo, né, e era um hematoma epidural, que é uma urgência, extrema urgência, né? Então a gente entra e tem que operar ali, descomprimir o paciente em menos de 1 hora, né? E o Thales estava na fúria operando. E muitas vezes de noite, quando é um caso muito urgente assim, o residente já vai conversando ali, né, com o R-. O R+, já vai conversando com o R-. E aí já estava
descomprimindo, terminando a craniectomia descompressiva. Entra a circulante da sala, aquelas circulantes antigona, funcionária pública lá, de 10 anos, né, que anda meio torto assim, e falou: ô doutor X, o senhor está sem máscara? Tipo, tava no meio da cirurgia e ele não tinha colocado a máscara. Isso poderia estar esperado de um interno, né? Com o ministro de internato ali esqueceu e tudo mais. Lembrar que o cara que tá no R1, né? Ele foi um interno até ontem, né? Por isso você tem que se expor, né? Porque dificilmente um interno que... Não, mas o interno que eu tô falando é justamente no primeiro mês de internato. O interno no 6º ano já não é esperado esse comportamento. E outra vez, um caso muito parecido com esse, que não é desse mesmo residente, né? Uma vez eu tava operando, aí lá na sala da neurocirurgia, a sala 30 ficava de frente da sala 29, e a sala 30 era da neurocirurgia, a 29 geralmente era de... A gente operava lá, mas às vezes tava outras equipes, e aí tava alguma outra equipe operando lá, e eu tô vendo o interno assim, operando, né? Daqui eu consegui olhar assim, e aí eu vi ele pegar a máscara, subir, só que ele tava paramentado, subir e voltar normal, operar. E eu dei um grito aqui: alguém segura esse interno aí. Tipo, tava em uma sala, a outra sala era do outro lado, a porta tava aberta, aí eu dei um gritão: alguém segura esse interno aí, que eu tava paramentado também. De máscara gritando, né? Você lembra a especialidade da outra, não? Geral. Pô, eu acho que era plástica, mas eu não tenho certeza. Alguém segura esse interno aí. Todo mundo olhou, só que o meu chefe estava do meu lado. Entendeu Deu nada. um pinote, meu irmão. Deu um pinote. O que é isso que foi, professor? Pô, velho, desculpa aí, professor. O interno lá ajeitou a máscara e voltou pro campo. Então, ter cuidado com essas coisas, né? Essas são algumas que são engraçadas. São erros que uma pessoa inexperiente pode cometer, né? Isso daí, às vezes, a galera acha que ninguém tá vendo nada, né? O cara... Normalmente são pessoas inteligentes, né? E o mal do inteligente é achar que os outros são burros, né? Eu tenho uma boa... E na minha residência, tinha um cara que ele... Teve, assim, a mesma pessoa, duas coisas, né? Primeiro, toda véspera de feriado, ele tinha diarreia, né? Que assim, lá em São Paulo, assim, a residência, o cara, não existe você, tipo, não existe você faltar um dia. Ainda mais assim, por causa de diarreia. Não existe faltar um dia de residência. Você avisa quando você chega entendeu? Você fica mal, fica mal, você chega e você vai. E coincidentemente começou a calhar de que toda véspera de feriado, na sexta-feira, feriado na segunda, na sexta-feira o cara não mandava dizer que tava mal, que tava doente, que tava com dengue. Então assim, no fim todo mundo percebia que aquilo era isso. E a gente tinha um estágio, assim, a radiologia normalmente é uma residência tranquila, né? Mas tinha alguns estágios específicos que, tipo assim, que eram, tipo assim, o abdômen no R3, né? Tipo assim, era o professor mais catedrático e a gente tinha uma meta, assim, era uma meta de você fazer 100 laudos. Você tinha que fazer sua meta no mês ali era fazer 100 laudos. Pode parecer pouco, só que esses casos são extremamente complexos, tem muita liberação, não é uma meta tão fácil de ser feita. E aí o que o cara fez? Ele pegou, quando ele viu que estava no final do estágio, não ia conseguir. A gente dava a primeira assinatura, esse exame não ficava disponível para vocês verem, ficava só disponível dentro da radiologia e o chefe depois vinha corrigir. Revisado. Aí chegou no final do estágio, ele pegou e colou a máscara. A máscara, tem uma máscara do laudo, sim. Ele colou, tipo, em 32 laudos, ele, tipo, colocou a máscara, né, velho? Aí a galera começou a perceber o que ia acontecer aqui, se exame tá uma máscara. E aí perceberam na hora e falou, não, vamos puxar toda a produção desse cara aqui. Puxou a produção inteira dele, pegou, tipo, sei lá, dos 100, tinha uns 40 e poucos que era só a máscara. E aí esse cara teve que repetir o estágio. Terminou a residência em abril e não fez R4, por exemplo. Não fez R4 porque teve que ficar 1 ano esperando para só depois do outro ano fazer. Isso é até uma exceção, porque via de regra é difícil você conseguir essa punição pro residente de retardar a formação, ele etc. perdeu mas no estágio. Isso realmente é uma... Tem que ser grave para poder uma coisa grave, exato. Na nossa residência até conseguia, assim, de umas maneiras off-label, a gente conseguia. É isso que eu tô falando, off-label. Nesse caso, assim, foi porque oficial. A residência tem duas formas de avaliação, ou é uma monografia que você entrega ali no final, ou é prova, avaliação, né? E fazia parte da avaliação dele os 100 laudos. Então ele zerou aquilo ali. Então, sim, e era uma prova, tipo assim, era no computador, tá ligado? Tipo assim, era incontestável, entendeu?
tinha lá. Colou a máscara em todos. Então não tinha como. O cara ia brigar, não tinha como. Teve uma história... Guarda só um pouquinho, Jota. Eu só queria que a gente conte a história, mas vamos tirar lições também dessas coisas, né? E nessa, especificamente, eu contei 2 histórias, assim, de erros de paramentação, né? Por exemplo. E eu sei que isso acontece de o cara errar alguma coisa na paramentação e não falar. Isso é um erro muito grave, é um erro ético muito grave, entendeu? Eu sempre falo isso quando eu falo interno entra, eu falo, velho, é o seguinte, eu prefiro que você fale, me contaminei e troque tudo, do que você fique calado. É muito mais grave ficar calado e não falar. Isso. Porque muitas vezes é vaidade, muitas vezes. Vaidade ou e medo de vergonha, medo de ele tá entrando a primeira vez, é um ambiente extremamente desconfortável, ele criou aquela aura toda sobre aquele ambiente, ele nunca teve ali. Então, às vezes ele toca, às vezes ele fala assim, toquei só o cotovelo aqui, eu não vou encostar esse cotovelo em lugar nenhum e guarda. Não, velho, tocou o cotovelo, não importa, entendeu? Essa perda da paramentação sua pode ser muito grave pro paciente. Então, eu sempre falo assim, eu falo igual a Jota. Fala, cara, se você errar sua paramentação 10 vezes, eu nunca vou brigar com você, entendeu? Eu posso deixar você de fora. Mas não vou brigar com você. Então, se errou a paramentação, não tem problema. Agora, se eu ver que você viu que aí é um erro ético grave, falou, eu vou lhe dar uma arrebentada, você não vai entrar mais, entendeu? Eu falo isso com ele. Assim. Isso é então, também. Todos que estão ouvindo a gente assim, que são mais novos, né, ou estão no início de residência, sempre, velho, ninguém vai brigar com você. E se brigar, o cara tá errado, porque faz parte da aprendizagem, do aprendizado esses erros, mas não pode ficar calado. E não queira levar vantagem nas coisas, né? Assim, não tá na hora de você querer levar vantagem em nada, muito menos em cima dos seus colegas e em cima do serviço, né? E é melhor falar a verdade. Já a lição do seu caso aí, né, é que assim, cara, o quebra-mão, ele sempre é mal visto por todo mundo tá vindo ali. Quantas oportunidades esse cara não fechou pra ele, né? Portas, né? Sim. De fazer R4, de indicação. Quantos casos a gente não conhece de uma pessoa que faz uma residência em São Paulo, vai voltar pra terra natal e a ponte é justamente o chefe do serviço, ou um R igual, ou um R+. Não, e sempre esse cara não vai ter essa ponte, porque... Sempre que volta... sempre que volta alguém de São Paulo, alguém desconhecido, a gente procura referência. Ninguém vai chamar pra equipe o cara só porque fez residência num grande centro. Não, isso a única coisa que a gente quer saber, assim, o cara fez residência na USP. Alguém tem dúvida da boa formação dele? Não. O que a gente quer saber é justamente como é ética e comportamento. Isso aconteceu comigo. Quando eu voltei pra Salvador, eu tava fazendo entrevista em um dos principais hospitais. Na época, não tinha vaga pra todo mundo nesse hospital, entrava a dedo. E quando eu fiz a entrevista, o coordenador falou, me fale um nome do seu chefe de São Paulo que eu quero ligar pra ele pra perguntar de você. Na hora não, mas eu falei, não, pode ligar pra qualquer um. Porque quem o senhor conheceu aí, você pode ligar, não tem problema nenhum. Não precisa nem me dizer quem é, você liga e veja o que é que ele acha mesmo, entendeu? Então isso daí, você ter esse tipo de segurança já diz muito, não sei nem se ele ligou, né? Mas isso daí já diz muito, né? Porque o cara não tá preocupado. Então a sua reputação que você está construindo ali ao longo da residência, ela é muito importante. Aí, né, só para terminar essa parte de reputação, é comum alguns chefes meus mandarem paciente de São Paulo para mim, né? Por exemplo, tem um paciente lá que ou passou em uma consulta, pagou uma consulta, cara, para ter uma opinião de um catedrático em São Paulo, aí ele me liga, Danilo, mas ele não tem condição de acompanhar aqui comigo e tal, você pode acompanhar esse paciente aí, e aí manda o paciente para mim. Tem uns chefes do nervo periférico que fazem isso comigo, tem um chefe que não opera coluna também que faz isso comigo quando tem um caso de coluna. Então, é no mesmo cenário. Você é um bom residente, né? A pessoa manda para você, tem esse poder de mandar pacientes para você. Eu tenho algumas histórias do meu internato de paramentação também, tive um colega que ele... a mesma pessoa. Primeiro ele entrou, recebeu a roupa do centro cirúrgico, né, e só vestiu a camisa por cima da camisa que ele tava, a camisa de manga comprida. Camisa social de manga comprida, tava aqui. Ele só vestiu a camisa azul e entrou de calça jeans, com a outra camisa toda aqui por fora. Mas era CO ou era cirurgia mesmo? Não, centro cirúrgico mesmo. Só que aí a gente interceptou ele no corredor. Nós, outros internos, falamos, que é isso? Olha aqui como todo mundo tá, você volte igual a gente. Aí ele entendeu, mas esse tinha deve ter algum CID, ele deve ter CID. E aí esse mesmo cara, uma vez,
no estágio de trauma, chegou um cara lá sangrando e tal, não sei o quê. E aí tava todo mundo ocupado, falou, velho, faz essa sutura aqui. Quando a gente olhou pro lado, ele tava com a mão. Com a mão. Dando ponto. Abriu lá o campo, as caixas, material, ele tava com a mão passando ponto. E eu não tinha nem limpado o paciente nem porra nenhuma. Nem ele lavou a mão, eu acho, nem limpou o paciente, nada. O cara nem luva calçou, pô. Tem com certeza tinha um sítio. Tinha. E esse mesmo cara, no rodízio de obstetrícia, foi fazer toque. Essa é até famosa. Foi fazer o toque numa paciente e tocou sem luva. E aí a galera foi em cima, achando que tinha sido assédio e tal. Aí eu falei, galera, peraí, é patológico, é algum CID, porque ele já entrou no centro cirúrgico sem se vestir, ele já deu ponto sem a má reputação dele salvou ele. Né? A má reputação salvou, porque senão ia ser um problema, ia ser um problema pior. Né? Mas nesse caso especificamente, a gente tem certeza, a turma toda tem certeza que tem algum CID por trás ali. Mas tem uma de quebra-mão que é espetacular, velho. O cara inventou que tava passando mal na residência, que tava doente e tal, e que não ia pra residência, né? E aí, isso foi aqui em Salvador. E aí ele, era mentira, e ele foi pegar um plantão, né? Era pra trabalhar, ele aí foi pegar um plantão, só que ele pegou um plantão no SAMU. E aí foi atender um paciente. Era residência ou residência? Ele era residente. Ele era residente de cirurgia geral. Ele foi entregar o paciente pra vocês mesmo, né, velho? Ele entregou o paciente no próprio hospital de residência que ele tinha dito, entregado um atestado de que tava doente e tal. O cara pegou, pra não encontrar ninguém lá na porta. Ele foi de cara limpa, velho. Cara limpa e peito aberto, como se nada tivesse acontecido. Aí a gente olhou e falou, cara, não é possível isso. Como é que... O cara deu um atestado, pegou um plantão fora, e foi levar um paciente. Ele podia ter inventado qualquer coisa no SAMU pra não... Chegar na porta vai outro, entrega e o enfermeiro passa o caso, enfim. Qualquer coisa. Não, ele foi de peito aberto. Lá na residência tinha o Congresso Americano de Radiologia, ele é sempre em Chicago, né? Todo ano ele é em Chicago. E aí, assim, o HC sempre mandava muito trabalho, a galera era liberada meio que pra ir, assim. Quem quisesse ir, tivesse trabalho, ia, né? E quem quisesse também era liberado. Aí teve um ano que algumas pessoas tiveram a ideia brilhante de ir um dia pro congresso e depois fazer uma paradinha em Cancún, né? Aí o chefe sempre ia e falou, pô, vi pouca gente aqui no congresso esse ano, né? Não sei o que aconteceu, não sei o que. Aí alguém postou alguma foto em Cancún. Aí postou e descobriram, não sei o que, o cara apagou na hora, né? Aí o chefe na semana seguinte chamou um por um na sala dele pra conversar e a galera queimada de sol, né? Aquele bronze total, sendo que o congresso é no inverno em Chicago nevando, tá ligado? Depois disso daí, tipo assim, ele só olhava pro cara assim, sentava e ficava olhando pra cara do cara assim, falava, tá, beleza, pode ir, um por um. Depois só pra ver quem tava queimado de sol. Só pra ver quem tava queimado de sol e quem não tava. Depois disso daí, aí acabou a farra, né? Só ia quem tivesse trabalho e era 1/3 dos residentes por ano só que podia ir. Dos 24, só 8 podiam ir e tinha que ter trabalho. Se não tivesse trabalho, não ia. E aí ficou uma tradição de que você tinha que ir no congresso tirar uma foto com o chefe no congresso, pro chefe ver que você foi pro congresso mesmo, né? Ficou essa tradição aí, porque pra depois ele me chamar na salinha e ver se você... Mas além dessa tradição, que é legal, você tirar uma foto com o chefe no congresso, ficou a marca para os próximos, que era uma coisa liberada e passou a não ser mais, né? Então prejudicou todo mundo que veio a seguir aí. E você, Davi? Eu tô aqui tentando lembrar, bicho. Não tô... Mas Davi sempre teve uma péssima memória. Tô aqui, vamos contando aí que eu vou tentando lembrar de alguma aqui. Tem algumas que não dá pra contar, né? Que não... Mas... Tem algumas coisas assim que não aconteceu comigo, mas que eu já ouvi, né? Tipo assim, da nova geração, né? Por exemplo, quando eu tava na residência no HC, não existia a possibilidade de eu ir, tipo assim, na radiologia você tá sentado, normalmente como é que funciona? Você faz a prévia, você escreve sozinho o laudo, depois o chefe chega, você senta com ele vai revisando os seus laudos e você vai... aprendendo ali com as correções que ele vai fazendo, depois libera o laudo definitivo, né? E quando eu cheguei aqui, alguns colegas mais velhos daqui falavam que estavam assustados com como é que estavam os residentes. Porque, por exemplo, o chefe chegava lá, às vezes, sei lá, na tarde chegava 2h30, começava a liberar os laudos. E ia ensinando, né? Ia ensinando lá pro pessoal, ensinando.
Muitos deles não faziam as prévias, né? Só sentava do lado para acompanhar, o que é ruim, né? Porque é muito melhor você chegar com um laudo pré-pronto para você só ir corrigindo, né? Mas até aí tudo bem. Só que às vezes, velho, chegava assim, dava, sei lá, 5 da tarde, o assistente chegava, doutor, eu vou ter que ir mais cedo hoje porque eu tenho aula de yoga. E o cara não tinha nenhum assim... Só falava assim, não dava nem pra, assim, nem que inventasse, não, tem um médico, entendeu? Na assim, cara falava, dele como se fosse normal. Vou pra aula de yoga, tipo assim, a galera parava assim e falava, peraí, é isso mesmo. O que é que tá... falou isso aqui mesmo, entendeu? Tipo, você não teve nenhum cuidado de... inventar uma coisa... Não, eu tenho aqui minha academia aqui, que eu não posso faltar em minha academia, não. E ia embora, e o chefe ficava lá sozinho, velho, na residência, liberando os exames, entendeu? Isso é uma coisa, assim, a geração que mudou, né? Tipo, a nossa geração, querendo ou não, ainda mais em São Paulo, assim, ela tava mais disposta a trabalho. E a que veio antes da gente, talvez mais ainda, né? Eu não tô dizendo que tem que ser que nem a minha residência, né? Que é um extremo oposto. Apesar de que eu acho que residências cirúrgicas, elas têm que ter uma formação pesada, né? Eu acho que isso molda esse sacrifício que o cara passa durante a residência de cirurgia. É importante para moldar a personalidade do cara que vai se tornar um cirurgião. Isso é muito importante, assim, na minha opinião. Eu acho que os outros cirurgiões aqui concordam comigo. Mas, do jeito que era a minha, eu não acho que deveria ser, mas eu também ouço muito dessa geração, assim, né? Então, a ponto de, assim, até algumas coisas, por exemplo, esse ano eu fui com o Davi pro Congresso Brasileiro de Neurocirurgia e ninguém levou o trabalho, cara. Não foi nenhum residente. Não foi nenhum residente do HC de neurocirurgia esse ano. Nenhum. Pro Congresso. Nenhum. Na nossa época, a gente era obrigado a levar trabalho. Não, assim, só ficava no serviço, ou seja, quem o cara que vai se fudir. Quem precisava ou que não mandasse o trabalho. Se o cara não conseguisse ter trabalho aceito, ele ficava tocando o serviço. E se ficasse só um R4 não mandou trabalho e os R2 conseguiu mandar, os R2 vão ser liberados, entendeu? E a lição disso daí é que, assim, se a régua baixou, é muito mais fácil você se destacar. Sim. Né? Então, hoje eu digo assim, velho, como é que se você fizer o seu trabalho bem feito hoje, você já tá na frente, de verdade. Tem uma coisa que é assim, né? Que você se torna aquilo que você convive, você vê e você consome, né? Nós somos muito dos nossos pais, né? Quanto mais a gente teve tempo com nossa mãe, nosso pai, mais a gente se tornou parecido com eles. A gente é muito parecido com os colegas que a gente conviveu durante a faculdade, durante a escola. O conteúdo que a gente consome moldou quanto no nosso caráter nos últimos anos. Então, você consome muito podcast, você se transforma naquilo, né? É por isso que eu tenho um cuidado muito grande, assim, de estar presente para meus filhos, por exemplo, no máximo de tempo possível, porque se eles não estiverem presente comigo, eles vão ficar presente com a babá, né? E aí eles vão se temperar da babá, eles vão ficar cada vez mais parecidos com a babá e menos comigo. Tem que estar parecido comigo, entendeu? Então, o termo assim é se temperar, né? Você se tempera de alguma coisa, igual um frango ali no maracujá. Quanto mais tempo você deixa o frango ali no maracujá, mais o gosto do maracujá vai entrar. É a mesma coisa com o ser humano. Ele se torna aquilo que ele convive, que ele vê, que ele ouve, que ele experimenta. E a recomendação aqui é o seguinte: se você tá, né? Isso existe, assim, claramente que há já uma cultura de fazer o menos, de dar um jeitinho, de ir pro yoga, né? E se você só anda com essas pessoas, se você só ouve essas pessoas, isso se torna completamente normal pra você. Ao ponto da normalidade dela falar isso aí. Eu vou pro yoga e tá tudo bem. Na cabeça dela é normal. É normal, porque todas as pessoas que estão na convivência dela, assim, é igual que eu falo. É importante que seu grupo de internato não seja de quebra-mão. Ou você transforma eles, ou se você puder escolher estar longe dos quebra-mão, tem vezes que não dá pra escolher. E aí você vai ter que se temperar da gente, ouvindo a gente, pô. Quanto diferença, eu já dei exemplos aqui da pessoa que ouve o nosso podcast porque das que não ouvem. Porque querendo ou não, se você fica aqui e ouve uma temporada do nosso podcast, você fica 9 horas com a gente. Sim. Você tá se temperando 9 horas de Danilo, Lucas, Davi e Jota, entendeu? Então, você se transforma naquilo. Você começa a... Porra, o que é que Jota, Danilo faz? Às vezes você nem precisa pensar assim, você sabe que faz assim. E a gente consegue ver isso. Esses internos, esses residentes que foram nossos alunos,
como eles são diferentes da média hoje, né? Então, a minha dica aqui é justamente isso. Consuma nosso conteúdo, pô. A gente tem conteúdo aqui, a gente tá fazendo conteúdo de graça para vocês hoje, né? Então, consuma, se tempere disso. Se você tem um chefe que é padrão, gaste tempo com ele, acompanhe aquele serviço, faça observership com o chefe padrão. Se você tem um grupo de internato forte, seja o cara que faz a galera ouvir o 7º ano, que faça a galera trabalhar decentemente. Porque o fruto, se você conseguir se temperar, já que os ambientes estão contaminados com tanta gente ruim e fraca, se você se tempera de pessoas que têm disposição para trabalho, trabalhar corretamente, não quebrar a mão, você vai se transformar nisso e você vai se destacar enormemente, com menos esforço do que a gente tinha na época. Sem dúvida. Um dos grandes... não sei como eu me refiro, mas eu vou colocar a palavra vilão aqui, mas não é a palavra vilão mesmo, mas uma das grandes ciladas, um pensamento que torna uma cilada do interno e do residente, é quando ele começa a se sentir explorado porque os colegas dele estão fazendo menos do que ele, né? Quando ele começa com essa comparação, não, fulano está se dando bem porque ele está saindo mais cedo e eu estou saindo mais tarde. Fulano está se dando bem porque ele está vendo menos pacientes do que eu, né? Fulano está se dando bem porque ele está ficando mais tempo descansando do que eu tô. E aí você começa a se nivelar por baixo, né? Então eu acho que esse é um tipo de pensamento que é muito perigoso o interno e o residente desenvolver, né? Porque até na sua carreira profissional você vai tender sempre a não se colocar em uma posição desconfortável porque você está se baseando no que seu colega está fazendo. E do cara que está fazendo errado. Então, ou seja, você tá querendo ter as vantagens que não são vantagens. Isso. São frutos dessa cultura hedonista, né? De que trabalho é ruim, de sacrifício é ruim, de descanso é bom, que eu tenho que ficar fora do trabalho o tempo todo. Teve uma caixinha que perguntaram alguma coisa assim, mas eu não vou estar, vão estar achando que estão levando vantagem em cima de mim, vão estar, sei lá, vou tomar uma bronca, não sei o que, injustamente, ou vão falar uma coisa. Eu falo, cara, qual é o problema de você engolir um sapo? Né? Qual é o problema de você... Beleza, você tomou uma bronca desnecessária, por exemplo, né? Qual é o problema? Qual é o problema de você... Isso é uma coisa que eu falo até hoje, minha mulher. Cara, às vezes minha mulher... Mas Danilo, vão reclamar de você. Aí eu falo assim, cara, uma coisa que eu não me preocupo hoje é de reclamação, tá ligado? Depois da minha residência eu recebi tanta reclamação, porque o ambiente era muito hostil. Eu recebi reclamação, Davi recebia reclamação. Aquela frase de Bastardos Inglórios que tinha na capa do Bush, né? Como era? I've been chilled out before. Vocês não estavam lembrando? Como é a frase? Mas como era a frase mesmo? Era mais ou menos assim, vão reclamar de você, vão te reclamar. O cara... Não, vamos fazer alguma coisa com você. Mais uma reclamação. Eu já fui reclamado, só mais um, já fui reclamado antes. Então, assim, não tem problema você engolir um sapo de vez em quando, entendeu? Tipo assim, engole o sapo, é amargo. É ruim mesmo, né? Você vai pra casa, passa, velho. Tipo assim, parte. Ninguém depois vai ficar lembrando, ninguém vai achar que você é mais fraco, que você é pior porque você... Toma ali sua reclamaçãozinha, sei lá, porque seu colega não fez o que deveria ser feito e você... Toma ali seu negócio, engole seu sapo e bola pra frente, não tem problema. Eu vou trazer assim um erro que é comum, não é um erro grave assim de uma história específica, mas que é um erro que é perigosíssimo, que é a mentira, né? Principalmente quando você tá numa residência que é pesada. Cara, é o pior em qualquer cenário, é a mentira. Muitas vezes por medo, ou por vergonha, ou porque você quebrou a mão, né? E não fez alguma coisa e você não quer ser reconhecido, você mente, né? Você inventa alguma coisa, inventa um resultado de exame, você diz que checou algo que você não checou, né? Principalmente num ambiente como a nossa residência, que era muito pesada, tinha muita cobrança, aí você tá tomando um cacete atrás do outro, aí você quer, esse eu não quero tomar não, aí você inventa uma pequena mentira, não, eu chequei, e não checou, entendeu? Todo mundo já cometeu em algum nível, um pequeno, alguma coisa. Só que quando vira perigosíssimo. Não, é perigosíssimo. É ruim. Mesmo os pequenos são ruins. Sabe por quê? Porque a pior coisa em um local de hierarquia é você ter a sua confiança perdida. Se o cara perdeu a confiança em você, sua vida se torna muito mais difícil. Porque agora ele vai ter que checar tudo. Então, por exemplo,
confiavam muito em mim, Davi, por exemplo, né? Então, a gente falava as coisas e beleza, foi feito, foi checado, foi sei o quê. Mesmo que a gente... Aí, por ter ganhado a confiança e não ter mentido muito, ter realmente checado, ter trabalhado duro, às vezes depois a gente podia até dar uma mentirinha e depois ia checar rápido assim e tal. Mas a gente ganhou a confiança. Agora tinha R iguais nossos que perdeu a confiança. Ou porque era quebra-mão, ou porque não dava conta do serviço, era ruim residente. E pior, se mentiu. Porque se mentiu, cara, todas as suas visitas vão ser pente fino. Tudo o cara vai mandar você tirar uma foto tipo mostrando. A Receita Federal, você quer na malha fina da Receita Federal todo ano. Exatamente. Eu já tive uma turma de residente que era assim, tinha uns residentes ruins, tudo, que dava mais trabalho, você tinha que orientar tudo, fazer tudo. Mas porque o cara tinha um déficit de informação prévia e não acompanhava. Não acompanhava o ritmo do serviço. E a gente acabava perdendo um tempo maior fazendo ali e tal. E tinha um que mentia. Que parecia ser aquele cara descolado que resolvia tudo e sabia tudo, e tudo ele tinha uma resposta, mas a gente descobriu que mentia. E aí, cara, perdeu a confiança, já era, porque assim, perdeu a confiança, além de checar tudo, a credibilidade foi embora. Dificilmente vai recuperar, pelo menos comigo. Um cara que mentia, ou uma menina que mentia recorrente, não vai, velho. Não vai. Porque, assim, um interno tudo bem, às vezes até você consegue recuperar. Ele tá em fase de formação ali da postura e do caráter. Né? Mas um residente, por exemplo, na cirurgia vascular, ele já passou pelo internato, ele já passou pela residência de cirurgia geral, ele já passou. Então, assim, ele tá fazendo aquilo ali, não foi agora a primeira vez. Não foi agora a primeira vez, exato. Ele já vem fazendo e provavelmente não foi punido. Se você errou e foi um erro, tipo assim, bizarro, né? Tipo uma mentira, né? Tem muita gente que pode estar falando, pô, mas eu já cometi essa besteira, né? O cara chega assim, numa boa, e fala assim, Jota, velho, foi mal, velho. Eu tô arrependido do que eu fiz e eu quero melhorar daqui em diante. O que é que eu posso fazer? Sim. Tipo assim, aí você vai ter uma segunda chance. Vai. Você vai ter uma segunda chance. No início eu vou ter um pouco de pé atrás, vou supervisionar mais de perto, mas se eu ver que ele mudou e tá... querendo uma segunda, salva, né? Exato. É difícil a pessoa ter essa humildade. E não tem problema você dizer que não sabe, né, pessoal? Assim, ninguém espera que o residente saiba tudo, que o interno saiba tudo. É muito bom você chegar e dizer, cara, não sei. Esqueci de olhar isso. Né? Você, naquele momento ali, o cara vai ficar meio puto com você. Só que vai passar, entendeu? Aquilo não vai marcar, né? Aquilo não vai deixar uma cicatriz, como se for uma mentira. Fala, cara, foi mal. Não sei. Essa do não sei, eu lembrei só de Davi, ele já tava até rindo. Eu tô rindo aqui, eu já sabia que porque Davi, quando era interno, eu tive uma experiência. O professor perguntava qualquer coisa mesmo pra Davi tava na ponta da língua, entendeu? Ele inventava. Não, eu sabia muito, mas eu também... ele falava com tanta propriedade que até o professor duvidava dele mesmo. Eu falava... E aí tinha um amigo nosso, Peu, que eu ficava... Porra, Peu, pra esse cara aí, velho, tá inventando. E aí ficava enrolando aquela enrolação. Aí, só que no internato é mais tranquilo. Não, deixa eu contar uma do internato, uma vez na preparação pra residência, que foi justamente nisso aí. Eu com esse colega numa aula do cursinho, um cursinho famoso que tem. E aí o professor, ele falou assim, fulaninha, doença tal, qual é a causa? Perguntou pra fulaninha assim da frente. Aí ela ficou assim e tal, ele, não sabe não. Cicrana, qual é a causa da doença tal? Aí ela também ficou assim. Aí ele, sabe por que você não sabe? Porque ninguém sabe a causa dessa doença, não tem uma causa conhecida. Aí eu Peu aqui do lado, porra, eu já tinha respondido já. Ali dentro da minha cabeça eu já tava, sabe, elaborando a resposta. E aí na residência... Aí na residência, bicho, esse cara tentou dar esse mesmo jeito, meu irmão. Aí ele tomava arrebentada atrás da outra, velho. Até porque às vezes assim, na residência, mais uma residência assim com a hierarquia pesada e tal, o cara às vezes ele pergunta, não é pra você ficar, não, eu acho que... Mestre, não é eu acho. Ele quer lhe perguntar pra você simplesmente dizer, não sei, pra você ficar com cara de idiota mesmo, acabou. E o melhor, às vezes, que você faz é não responder e pronto. Tem essas três respostas, não tem outra. Sim, não sei. Ele não quer que você faça ciência, não quer nada, ele quer que você resolva. E aí, meu irmão, tinha visita que eu passava toda, não sei, Davi, e eu conquistei os arrimais. Mas aí, eu não sei. Mas aí, rapidinho eu aprendi a dizer não sei. Eu não sei se a câmera pegou, mas enquanto eu tava falando essa coisa do não sei, Danilo tava aqui. Danilo tava assim, na primeira sorriso de canto de boca dele, eu já tava aqui também. Mas e isso foi uma coisa que
Adilson, é igual de vocês, falou em algum podcast, alguma coisa, que ele falava assim, cara, e outra coisa que eu aprendi na residência é, se você tomar uma reclamação, não tente justificar, retrucar, fazer nada. Chore de primeira. É aquela coisa, sua mãe te bateu, chore na primeira palmada. Porque senão você vai tomar a segunda, a terceira, a quarta, até você chorar. Então é melhor você, na primeira reclamação, aceite pronto, e acabou. Isso é safo demais, velho. Rapaz, eu tenho... Isso não é nenhuma coisa. Isso deve ser um ditado em Angola, com certeza. Deve ter um ditado em Angola pra ditados, pô. Tem uma vez que ele... chegou um hematoma, bicho, um hematoma gigante, assim, que era cirúrgico. Não, os caras tinham operado um paciente. E depois que opera, tem que fazer uma toma pós-operatória, imediatamente, lá no HC. E aí o R- acompanha essa toma. Aí ele acompanhou a toma. E na toma pós-operatória tinha um hematoma gigante, ou seja, tinha que voltar o paciente pra sala para reoperar. Ele filmou a toma e mandou pro R+. O R+ falou, não, pode mandar pra UTI. Aí ele, não, pô, tem que reoperar isso aqui. Aí ligou pro... Não, eu já discuti com o assistente, é pra ir pra UTI. Meu irmão, depois que o chefe do trauma viu a toma, ficou foi louco. Pra UTI. Foi pra UTI. Ficou louco, né? Como é que não opera isso aí, tio? O sangue dentro do cérebro, o lugar de sangue é dentro do vaso, tio. Tem que tirar. Aí, brigando com ele. E arrebentando a Dilson, velho. E na visita, os caras arrebentando a Dilson. E tipo, eu assim, olhando do lado assim, caralho, velho. Adilson é inocente, sabe? Será que... Aí, se eu fosse Adilson, eu até falaria que eu teria falado com o meu R+, não sei o quê. Aí Adilson no final... Adilson, velho, você tomou aí plantão castigo, brigaram com você e você não espanou, não? Aí ele... Tio, nunca faça careta a um crocodilo antes de atravessar o rio. Tio, parece que eu tô na residência ainda e eu entrego o meu R+, esse R+ vai me arrebentar. E foi dito e certo, meu irmão. Esse R4 aí era o mesmo R4 que mais me bateu. Até uns episódios aqui que eu contei de um R+, que me arrebentava, que ele amava Adilson. Era o braço direito dele, tá ligado? Protegia Adilson pra tudo. Então Adilson ganhou um grande aliado na residência ali. Foi o escudo do cara. Rapaz, teve uma que essa me deixou com a raiva, brother. De raiva de verdade. Essa eu queria esganar o residente. Eu passo visita, né, com o residente vascular. E antigamente tinha um outro serviço de cirurgia vascular que rodava com a gente lá. E aí... eu passo visita numa salinha ali, a gente olhando o computador, olha as imagens, se precisar tirar dúvida de exame e tudo, e aí no final, se precisar ver no leito algum paciente, a gente vai. E esse residente era desse outro serviço, que estava começando lá e tal, e aí nesses casos, é um hospital novo, um sistema novo, né? A pessoa demora um pouco de engrenar, pelo menos na primeira semana ali. E aí eu, paciente pra caramba... Fui lá, sentei, o cara não tinha feito nenhuma prescrição ainda. Isso foi em São Paulo? Não, aqui já. O cara não tinha feito prescrição nenhuma ainda, tal. Aí eu fui mostrar a ele como é que fazia a prescrição no sistema, né? Você tem que liberar logo as prescrições cedo, foi a primeira coisa que você faz, porque a enfermagem vai atrasando e tal, e depois você vai vendo os pacientes, e aí ajusta ao longo do dia o que você precisar, faz assim e tal. Fui passando a visita, e aí chegou um R4, esse cara era R3, chegou o R4. Aí durante a visita eu falei, velho, tem que pede um Doppler para esse paciente, pede uma tomografia para esse e tal. E agora já vai logo lá no serviço de radiologia, na bioimagem, para agilizar o serviço aí, para ver se consegue fazer ainda hoje. Ele, onde é a radiologia? Eu falei, não, fica no primeiro andar, você vai pegar tal elevador, descer, atravessar. Tava explicando tudo, era o primeiro dia do cara lá, né? E ele dizendo que não sabia. Aí chegou o R4, por acaso lá na hora. E aí, chefe, e aí, tudo bem e tal? Você que falou, velho, aproveite aqui que fulano tá começando hoje e aí tá meio perdido ainda com o sistema, com não sei o que, não sabe onde é a bioimagem. Vai com ele lá na bioimagem, só mostrar onde é, que ele vai pedir uns exames, não sei o que. Aí ele olhou pro cara assim e fez: como assim, rapaz? Você não sabe onde é a bioimagem? Você não sabe mexer no sistema? Você fez residência de cirurgia geral há 2 anos aqui. Já era tudo igual, mesmo hospital. Eu olhei pro cara, eu falei, não é possível. Eu falei, velho, você fez residência aqui de cirurgia geral. Aí ele... Velho,
Eu juro. Rapaz. Eu tive vontade. Eu tinha perdido ali, sei lá, umas 2 horas do meu dia, com paciência, explicando tudo. E o cara fazendo de trouxa. Fazendo de trouxa, velho. Fazendo de trouxa. Tudo que eu falava, ele não dizia que não sabia. Como é que eu faço isso? Ai, como é isso? Ai, como é aquilo? E a reação dele depois? Hã? E ele? Nada, velho. O cara limpa. Foi o mesmo cara que na residência de cirurgia geral deu o atestado e foi no plantão. É bandidão mesmo, né? Você vê que não tem jeito, entendeu? Não tem jeito. Agora esse cara, depois, nesse dia, essa foi a primeira semana dele. Eu sentei com os outros residentes e falei, ó, esse aqui não pode, sob hipótese nenhuma, ficar sozinho. Nada. E assim, já que ele vai ser sombra, alguém vai ser sombra dele, ele não vai operar, ele não vai fazer nada aqui. Porque não é justo também ele sobrecarregar, né? Porque ele não tem autonomia para ficar sozinho, vai sobrecarregar mais um e depois, chegar na hora, ele vai fazer as coisas. A residência de cirurgia, ela também ela é mais pesada porque ela é mais fácil de punir. Por que é mais fácil de punir? Porque no final das contas você pode punir com uma coisa muito grave, não deixando o cara operar. Então, cara, se o cara não entra em nenhuma cirurgia e ele fica tocando serviço, um negócio pesado, ele fica louco, entendeu? Porque ele tá vendo que tá tendo um déficit de formação grave ali e ao mesmo tempo tocando enfermaria e passando serviço. Então, existe essa... No fim das contas, existe isso, né? E eu não deixo operar. Se o cara quebra a mão, se o cara... a punição mais fácil é essa. Né? Eu não deixo operar hipótese alguma. É aquele negócio que o cara sabe que vai entrar, vai instrumentar do início ao fim, quebrou a mão, é facilmente punível. Eu já fui punido assim, uma vez respondi um pouquinho mais, não sei o que, aí eu entrei na cirurgia no dia seguinte e nem toquei no paciente, já entendi ali o recado. Pronto, não vou responder mais desse jeito. Era bom entendedor, né, tio? Minha palavra basta. Uma cirurgia sem operar basta. Basta. Exatamente. Estamos chegando nos finalmente. Se você gostou, compartilhe com seu amigo. Se você não gostou, compartilhe com seu inimigo. E não esqueça de conferir nossos 2 parceiros, Domus Doctor e GX Contabilidade Médica. Se você quer fazer o seu marketing, sua contabilidade, faça com quem é especialista nisso. Aqui na descrição do vídeo você vai ter o contato dos 2. Pode entrar em contato com o Arthur ou com o Pedro da Domus, que eles vão atender vocês no padrão 7º ano. Até a próxima. Padrão total, tio.